Olá a você que nos acompanha toda sexta-feira aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Louvado seja Deus por mais uma manhã e ainda que fria aqui em Jacareí. Não sei aí aonde você está, como o tempo anda, mas estamos agradecidos ao Senhor por mais este momento que podemos meditar e também nos alimentar da palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor amado, obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por meditar na Tua palavra. Obrigado porque ela nos alimenta, fortalece a nossa fé e nos ajuda, Deus, para continuarmos na vida cristã, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito e também, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a todos aqueles que terão acesso a esta devocional, que o Senhor fale aos seus corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa palavra hoje se encontra aqui em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Bom dia, Alba. Que Deus te abençoe. Ezequiel capítulo 2, verso de número 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Nós vemos aqui em Ezequiel uma palavra ao profeta que foi chamado por Deus, entendendo um pouco o que este profeta está vivendo, as suas circunstâncias, para que Deus então trouxesse essa palavra a ele. Quero lembrar você quem foi Ezequiel, em que circunstâncias ele estava vivendo para que Deus estivesse dando essa palavra a ele. Isso aqui foi dirigido especificamente para Ezequiel no momento do cativeiro. O povo está ali no cativeiro da Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém, Daniel está na corte de Nabucodonosor e Ezequiel está no meio do povão, está ali cumprindo então a vontade do Senhor ali no meio do povo. Ele era um filho de sacerdote. Ali no capítulo 1, no verso de número 3, diz que ele era um filho de sacerdote, mas foi chamado para ser profeta. E o profeta, ele era muito mais, a função do profeta era mais difícil do que a função do sacerdote, porque o sacerdote ele tinha já o seu ofício determinado, estabelecido, mas o profeta estava na mão de Deus. Ele era encaminhado para onde Deus mandava e ele tinha que falar aquilo que Deus dava a ele para falar. Então ele não tinha permissão para fazer ou para ir onde ele quisesse. O profeta ele está nas mãos de Deus e o profeta ele tem que cumprir aquilo que Deus assim o ordena, diferente do sacerdote que já tinha as leis estabelecidas dos seus exercícios e da sua função. E assim como Jeremias, nós vemos ali o chamado de Jeremias no capítulo 1, verso 2 também do livro de Jeremias, ou então de Zacarias, no capítulo 1, versículo 1, e de João Batista em Lucas 1, dos versículos 5 em diante. Todos esses filhos de sacerdotes que foram profetas do Senhor, que naquele momento tiveram que cumprir esta função de profeta. Ezequiel também significa Deus fortalece, e nós vamos ver aqui neste contexto deste verso aqui por que ele poderia ter segurança e não temer. E aí você vai entender um pouco melhor também esse verso 6 do que nós precisamos ter na nossa vida para não temer e assim então
confiar nessa palavra do Senhor em nossas vidas. Ele começou seu ministério mais ou menos com uns 30 anos de idade e ele então está aqui cumprindo essa função que Deus o havia chamado. Então ele está ali no cativeiro e estão ali no meio do povo, cumprindo a vontade do Senhor para esta nação que agora está vivendo dias difíceis, anos difíceis, porque o povo vai ficar 70 anos ali no cativeiro. Então, outra questão interessante da vida de Ezequiel é que ele fica viúvo ali no cativeiro. Capítulo 24, de 15 a 27, nós vemos que ele ficou viúvo e que ele foi proibido por Deus de viver o período de luto. E assim nós vemos algumas características muito fortes na vida de Ezequiel. Tem algumas expressões no livro que são repetidas várias vezes e quando elas são repetidas precisamos sempre dar atenção a estas repetições. Deus sempre quer nos mostrar algo e 65 vezes nós vemos a expressão eu sou o Senhor, mostrando que é Deus que está falando com ele. Filho do homem, é dito 93 vezes essa expressão. E Jesus usou essa expressão pelo menos umas 80 vezes, para si mesmo nos evangelhos. Veio a mim a palavra do Senhor, uma expressão que aparece 46 vezes no livro de Ezequiel. E 30 vezes, referências como o Espírito me levou, o Espírito me levantou, e expressões assim de que o profeta era conduzido pelo Espírito e não pelos impulsos ou pela sua vontade própria, mas era o Espírito que estava levando e fazendo o profeta fazer e cumprir a vontade do Senhor. Dos capítulos de 1 a 3, então, nós temos aí o chamado do profeta, aonde ele está trazendo estas palavras aqui neste livro, mas mostrando também para como Deus nos chama a responsabilidade de cumprir a sua vontade, de falar do seu evangelho, de falar da sua palavra a todo aquele que nós temos oportunidade de fazê-lo. E nós temos aqui uma situação interessante, que Ezequiel não foi chamado para as nações. Ezequiel não foi missionário, Ezequiel foi alguém que falou ao povo, ao seu próprio povo. E assim eles estão aqui diante de alguém que Deus levantou para falar aos seus corações. É como um pastor que fala para a sua própria igreja, é como um pai que fala à sua família, uma mãe que fala para a sua própria família, é como um irmão que fala para os seus irmãos, para os seus parentes. Então é alguém que está dentro do seu próprio contexto, não é alguém que está sendo enviado a outra língua, a outra nação, a outra cultura, mas alguém que está falando ao seu próprio povo. Precisamos sempre entender isso. E aqui no capítulo 2 nós vemos então esta ideia de comunicação, aonde o profeta vai falar ao povo, ao seu povo, mas um povo que não quer ouvir, um povo duro, e que Deus não esconde de Ezequiel que ele vai ter que falar, mas é um povo difícil de ouvir, um povo que tinha dificuldades, e não dificuldades de alguém que não está entendendo, mas dificuldades porque não quer receber, porque não quer entender, porque seus pecados e a dureza do coração deixam este povo com dificuldades para aceitar a vontade e a palavra do Senhor naquele momento. Então, dos versículos 1 e 2, aqui do capítulo 2, nós vemos que o profeta
ele é conduzido pelo Espírito Santo, né? Diz aqui que filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então Deus ordenando a Ezequiel que ele então se preparasse porque Deus ia falar com ele e ia chamá-lo e prepará-lo para esta função. Versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Veja, a ordem de Deus para ele ficar de pé, né? Porque Deus vai falar, mas aí o Espírito entra nele e então quando falava comigo, o Espírito Santo que estava conduzindo Ezequiel naquele momento, e assim como nós hoje somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então a primeira questão aqui, desse não temas, para tranquilizar as nossas vidas como profetas do Senhor, que cumprem a sua vontade, que fazem o seu querer, é que só poderemos ter consciência ou tranquilidade nesse não temas se estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Se não há o Espírito de Deus e estamos fazendo a força, lembra do que aconteceu com Balaão, né? Lá em Números 22. Alguém que não tem o Espírito de Deus e que está fazendo as coisas sem a direção de Deus, vive como Balaão, que está ali sendo levado pela mula, e ele fica bravo, e o anjo está aparecendo para a mula, mas Balaão não está vendo nada, né? E ali ele fica bravo com a mula pelo menos 3 vezes ali, e nós, se não formos dirigidos pelo Espírito Santo, nós não faremos de certa forma a vontade do Senhor como deve ser feita. Somente guiados pelo Espírito Santo estaremos fazendo aquilo que Deus quer. Há um autor, um teólogo, que diz que Deus não deseja a paralisia diante dele, mas sim o serviço razoável. É o homem reto, né, levantado, o homem na sua varonilidade, com quem Deus quer ter comunhão e com quem ele falará. Gente prostrada, gente que fica sentada, gente que não está disposta a servir, não são estes que Deus usa. Mas Deus levanta quem Deus quer usar, Ele levanta, põe de pé, e assim, com o seu Espírito, Ele usa poderosamente. Gente preguiçosa, Deus não usa, e assim então o profeta era usado por Deus naquele momento. Versículos de 3 a 5 nós vemos aqui que quem está ouvindo agora, o povo, reconhece até quem está falando, mas eles não reconhecem a si mesmo. Veja que o versículo 3 diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Primeiro, ele está falando ao povo de Israel, né? As nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Então você vai falar com os filhos de Israel, com gente que pecou contra Deus, né? Até agora estão pecando, né? Versículo 4: os filhos são de duro semblante. Terceira adjetivo que Deus está colocando aqui sobre o povo: eles são filhos de Israel, eles são nação rebelde, eles insurgiram e prevaricaram contra mim, eles são de duro semblante, né? Aqui já é o quarto, né? Já é o quarto adjetivo aqui para o povo: duro semblante, gente que está carrancudo, né? Gente que está brava, e que o semblante mostra essa dureza de alguém que não está gostando, né? Nem do que está ouvindo e nem do que está vendo, né? Da situação que está vivendo. Duro semblante, obstinado de coração, né? O coração não é só a face dura, mas o coração duro também, de gente que não quer ouvir, que não quer aceitar a palavra do Senhor. Gente que, o versículo 5 diz aí: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde.
Eles são rebeldes. E quem tem filho rebelde sabe como é uma pessoa rebelde, sabe o que é ser rebelde. Se você já foi criança alguma vez e já recebeu ordens do pai e você não quis cumprir, você também sabe o que é ser rebelde, né? É alguém que recebeu uma instrução, uma ordem, uma direção, e você não quis ouvir aquilo, e você não quis fazer, você quis fazer do seu jeito, e ainda criticou, e ainda resmungou, e ainda brigou, né, quando ouviu alguém dando instrução, um conselho, uma orientação, uma ordem. Rebeldia é ir totalmente contra a Deus. E aqui é para esses, né? Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Apesar desse tipo de gente que Ezequiel teria que falar, eles saberiam que Ezequiel era um profeta. E no versículo de número 4, ele diz: eu te envio a eles. É com eles que você vai falar, né? Então, Ezequiel, você vai falar com esse povo, né? Eles vão saber que você é um profeta, mas eles são assim, eles são desta maneira. E, meu querido, fazer a vontade do Senhor não é uma questão fácil. E ainda falar do Evangelho e falar para Deus e falar de Deus às pessoas não é algo simples. Não é algo simples porque os corações são duros, né? Às vezes o semblante é duro, às vezes são pessoas rebeldes, às vezes são, sim, povo de Deus, filhos de Israel, mas gente pecadora, gente dura e gente que às vezes vai te fazer sofrer. Gente que não vai te ouvir no primeiro momento, gente que talvez até se levante contra você. Ser pastor não é fácil, mas também quando nós olhamos na aplicação mais ampla, ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, principalmente quando o filho é rebelde, principalmente quando aqueles que estão do nosso lado são pessoas difíceis, são pessoas duras. E aí você aconselha e a pessoa briga com você, né? Então, ser um servo submisso não é fácil. Ser um patrão, né, honrado e que está a fim de abençoar a vida não é fácil. Veja que em qualquer posição em que você for colocado, quando você lida com pessoas difíceis, não é fácil. Ela pode até olhar para você e entender que você está certo, né? Que você é um profeta, mas que lidar com pessoas difíceis, né, não é algo tão simples assim. E Deus está chamando Ezequiel para falar a este povo, né? Pessoas que talvez que irão reconhecê-lo como profeta, mas que não ouvirão. Então, meu querido, diante das situações em que Deus te colocar, né, para cumprir a sua vontade, ainda assim, lembre, você está lidando com gente pecadora, você está lidando com pessoas que não são tão fáceis assim. Nem o marido, nem a esposa, nem filhos são pessoas fáceis. E quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos passar por situações dessa, em que nós vamos ouvir palavras duras, porque as pessoas são também de coração duro e que muitas vezes elas não querem nos ouvir. E nós precisamos entender que quando Deus nos chama, né, Ele também nos capacita. E aí vem então esse momento em que no versículo 6 e 7, Deus então diz a Ezequiel de que ele, ao falar, ele deve persistir na verdade, não falar o que ele quer, mas falar a verdade, mesmo que aqueles que ouvem persistam no erro. E isso é interessante porque muitas vezes, e talvez como eu, você também já deve ter ouvido alguém dizer assim: vou parar de falar, né? Não adianta nada, eu falo, ele não quer ouvir, então eu vou parar. A instrução bíblica continua falando. A instrução bíblica não é para parar de falar só porque ele não ouve.
A instrução bíblica continua falando. É isso que Deus fala aqui para Ezequiel e que é uma lição para as nossas vidas também. Versículos 6 e 7, como nós lemos, e é o texto de hoje, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então aqui Deus está colocando, primeira questão no versículo 6, não os temas. Não temas quem eles são. E nós já vimos aqui nos versículos de 3 a 5 quem eles são. Então, Pedro, quando está diante do Sinédrio, entendeu isso aqui. Não temas quem eles são. Eles são o sacerdote, é o sumo sacerdote que está ali, eles são gente de autoridade. Pedro não temeu, nem Jesus temeu. E o próprio Jesus em Mateus 12 diz para a gente não temer homens. No capítulo 12 de João, Jesus também traz isso, que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, mas também eles amaram mais a glória dos homens porque estavam com medo dos próprios homens. Então, nós somos chamados para falar com pessoas e às vezes a gente tem medo, o que será que ele vai fazer comigo? E muitas vezes a gente se retrai em não cumprir a vontade do Senhor, pensando no outro, mas pensando em quem ele é, pensando em que ele pode fazer comigo. E a palavra de Deus não os temas. E quem eles são? Deus já deixou claro quem eles são, nos versículos de 3 a 5. E a primeira expressão aqui de Deus para Ezequiel não tema eles. Quem eles são? Não fique com medo deles. Segundo, nem temas as suas palavras. Não temas quem eles são, mas também não temas o que eles podem dizer. Não fica com medo do que eles podem dizer. E muitas vezes a gente evita fazer algo exatamente porque a gente não quer ouvir. A gente sabe que vai vir coisa dura, coisa difícil. De gente difícil sempre vem palavras duras. E às vezes, para evitar ouvir coisas duras, a gente também fica na nossa. Já viu essa expressão? Vou ficar na minha, exatamente para não ter problema. Mas para Ezequiel, não. Diz, não fica com medo das suas palavras, não. Fala o que você foi chamado a fazer e não fique preocupado com as suas palavras. Ele também diz aí, ainda que haja sarças e espinhos para contigo e tu habites em escorpiões. Não temas as circunstâncias, não temas quem eles são, não temas as suas palavras, não temas as circunstâncias. Em que ambiente, em que situação em que se encontra a sua vida e a vida daqueles que precisam ouvir. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, vai dizer que nós não somos guiados pelo que vemos, mas andamos por fé. Ou seja, a circunstância parece ser complicada, parece que você está no meio de sarças e espinhos e escorpiões. Não temas as circunstâncias, mas continua fazendo a obra do Senhor, apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias. E assim também Pedro, Jesus, João, eles são usados por Deus apesar das circunstâncias. E nós também precisamos aprender com esse profeta de que quando Deus nos chamou, nós não podemos olhar para as pessoas, quem eles são, nós não precisamos temer as suas palavras e as circunstâncias em que se encontram. Eles estavam ali no cativeiro, estavam revoltados com Deus, estavam bravos, rebeldes, não ouviram a voz do Senhor e ainda continuavam com o coração obstinado, duro de semblantes, e Deus está falando para Ezequiel, não importa se é no cativeiro, não importa quem eles são, não importa o que falam, fala da minha palavra. John Taylor, que é um teólogo também, ele vai dizer que o testemunho fiel do mensageiro era mais importante
do que uma resposta bem-sucedida da parte dos seus ouvintes. Quando no capítulo 7 nós vemos aí, quer ouçam, quer deixem de ouvir, não é, eles vão me ouvir, né? Às vezes não vão ouvir, mas isso não importa. O que importa é a fidelidade em cumprir a vontade do Senhor. E às vezes uma igreja precisa ouvir a verdade. Um filho precisa ouvir a verdade. Uma esposa ou um marido precisa ouvir a verdade. Às vezes um patrão precisa ouvir a verdade. Às vezes um servo, um empregado precisa ouvir a verdade. Às vezes a rebeldia e a dureza do ouvido e do coração não podem fazer com que a gente pense assim, ele não quer ouvir, eu já falei tantas vezes, eu vou parar de falar. A palavra de Deus nos leva ao contrário, de que quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala a verdade, fala da palavra do Senhor aos corações, independente do resultado, independente se vão ouvir ou não, fala a palavra do Senhor. Então, seja criar uma família, lecionar numa classe de escola dominical, pastorear uma igreja, ou evangelizar no país distantes, temos que aceitar as pessoas como são antes de conduzi-las àquilo que Deus quer que sejam. Isso aqui é de um outro pastor e teólogo, que eu gostei muito dessa frase. Você vê as pessoas como elas são, e mesmo assim você tem que falar com elas para que sejam conduzidas ao que Deus quer que elas sejam. E elas precisam ouvir. E aí, você pode olhar para isso, pastor, eu não estou preparado para isso, eu não sou profeta, eu não estou preparado para esse tipo de situação e eu tenho medo. Então, para que você não tenha medo, e assim o versículo 6 então cumpra, é interessante que você leia dos versículos de 8 a 10 e depois o capítulo 3, dos versículos de 1 a 9. E você vai ver ali o que é, como Deus prepara o profeta exatamente para não temer. Sabe por que muitos têm medo? Exatamente porque não tem preparo. E o profeta seria preparado naquele momento para fazer isso. Ele não ia levar a palavra do Senhor de uma maneira despreparada, mas Deus ia capacitá-lo. É Deus quem chama e é Deus também que capacita. Então, meu querido, você que é pai, mãe, você que é pastor, você que é evangelista, você que está sempre falando e proclamando o evangelho do Senhor, falando com pessoas na rua, falando ao filho ou falando ao pai, às vezes o filho que evangeliza o pai. Nós precisamos entender que Deus nos chama assim de qualquer jeito, mas Deus também capacita quem Ele chama, Deus prepara quem Ele chama. E aqui nós vemos então ele tendo essa visão do rolo e Deus falando para ele, come o rolo, o rolo do livro, e um rolo que estava escrito por dentro e por fora, e aqui este rolo então que ele come naquela visão, uma visão estranha. Imagina você a cena, tendo que comer um rolo de livro, mas ali ele come aquele rolo, e aquele rolo era doce na sua boca, como o capítulo 3, versículo 3 diz. E esse rolo e este livro era um símbolo da palavra do Senhor, de que ele não vai falar qualquer coisa, mas a ideia aqui, como em Apocalipse capítulo 10 também, vai nos mostrar sobre essa visão do rolo que João também vai ter que comer, de que era doce na boca, mas amargo no estômago. A ideia aqui é, você precisa conhecer a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor que vai te dar capacidade e habilidade. Já vimos o Espírito aí no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, alguém conduzido pelo Espírito, e agora alguém também cheio da palavra. Você não vai profetizar, você não vai ser um profeta de Deus e falar verdades para um povo duro de coração se você não tiver a palavra da verdade na sua vida.
Você precisa desta palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa se aprofundar na palavra, e esta é a ideia de comer o livro, né, para que você então seja totalmente preparado. Veja, se o povo é duro, né, para ouvir, você também vai ser alguém duro como um diamante. Olha o que Deus diz aí para Ezequiel naquele momento, depois deste livro comido, né? Porque, versículo de número 4, do capítulo 3, Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não foi mandado para nenhuma nação, você foi mandado para o seu próprio povo. Nem muitos povos de estranhos falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu as tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas você não foi mandado para as nações, né? Você foi mandado para o próprio povo, né? Mas eles dariam ouvido, mas o seu próprio povo não te dá ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Eis que, olha o versículo 8, eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Deus vai te capacitar para enfrentar esta situação. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então, o mesmo Deus que envia é o mesmo Deus que capacita. Eu vou preparar vocês para isso. Então, se você ainda não tem o Espírito e não tem a palavra, primeiro busque do Espírito Santo e da palavra do Senhor para se preparar, para ser um profeta de Deus na sua família, um profeta de Deus aonde Deus te colocou, no seu bairro, no lugar onde você mora, um profeta de Deus na sua igreja, um profeta de Deus para falar a um povo que não é um povo estranho, mas é o seu próprio povo, é a sua casa, é a sua família, é os seus parentes, é os seus amigos, é a sua igreja. Você foi chamado também para ser profeta e para falar da palavra de Deus, mas falar da palavra de Deus cheio do Espírito Santo. E é Deus quem capacita com o Espírito e com a palavra, exatamente para que você esteja pronto para fazer a vontade do Senhor. Quer ouçam, que deixe de ouvir, fale. É essa a verdade do Senhor para a nossa vida. Reinaldo, é verdade. Hernandes fala isso, o pregador não pode se preocupar em ser popular, mas deve ser fiel à palavra de Deus. De fato, ele, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, alguém que é conduzido pelo Espírito e que tem comido da palavra, esta pessoa não tem medo do homem, mas como Jesus ensina, no capítulo 10 de Mateus, ele tem medo de Deus. Que pode me fazer o homem que mata o corpo, mas temei a Deus, que pode enviar tanto o corpo como a alma para o inferno. É isso que Jesus diz lá aos discípulos em capítulo 10 de Mateus. E nós não precisamos temer pessoas. O temor não é quem eles são, as suas palavras ou as suas circunstâncias, mas o temor a Deus tem que ser maior. E falando e sendo capacitados por Deus, seremos também preparados pelo Senhor, e como diamante, seremos usados pelo Senhor. Que Deus te abençoe como profeta, que Deus te use, e que as suas palavras sejam palavras que realmente falem das verdades do Senhor, e falando e sendo usado por Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você seja encontrado fiel, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, e que diante das oportunidades e os desafios que você enfrentar, você lembre que você precisa do Espírito, precisa da palavra, exatamente para cumprir a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, neste dia,
Abençoe, Senhor, os teus filhos, para que cheios do Espírito Santo e cheios da palavra, venham, ó Deus, cumprir a tua vontade, sendo usados pelo Senhor, como Pedro foi, como João, como Paulo e como Cristo, aquele que nós imitamos. Podemos, ó Deus, então, nessa instrução, ó Pai, assim como o Senhor chamou Ezequiel naquele momento para falar ao seu próprio povo, também, ó Deus, use a nossa vida para falar, ó Deus, das suas verdades para a nossa própria família, para a nossa própria igreja, para os nossos amigos, para aqueles que estão próximos de nós, que nos conhecem, e, ó Deus, que podem até reconhecer que somos profetas, somos filhos do Senhor, que estamos sendo usados pelo Senhor, mas que muitas vezes com o coração duro, obstinados, rebeldes, não querem ouvir. Mas independente, Senhor, nos ajuda para não cairmos na filosofia mundana de que se eles não querem ouvir, vou parar de falar. Pelo contrário, tua palavra nos ensina de que se eles não querem ouvir, eu vou continuar falando. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, vou continuar cumprindo a vontade do Senhor, para ser fiel ao Senhor, e não porque os seus ouvidos estão duros e difíceis de entender. Em nome de Jesus, nos dá, ó Deus, essa ousadia. Faz-nos, ó Deus, como diamantes, para que assim possamos, ó Pai, ser mais fortes do que eles e vencer, ó Deus, ser mais prontos para fazer a tua vontade do que aqueles que estão difíceis de aceitar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que neste dia você seja usado pelo Senhor como profeta dele. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Fale do Evangelho do Senhor. Deus te abençoe.